Olá, eu sou a pastora Luísa Carneiro, pastora aqui da Embaixada Sara Nossa Terra, sede, e eu quero te dizer que hoje, não sei se você vai vencer, mas você vai iniciar um processo de vencer o medo da rejeição. Eu não sei se você é uma pessoa que tem vergonha, que tem medo de ser rejeitado, que tem medo de ser julgado, mas eu quero te dizer que você não é o primeiro e você não vai ser o último. Eu também já passei por isso, passo por isso em algumas situações, mas o que eu quero te encorajar essa tarde é: não tenha medo do processo. O medo da rejeição é o tema que nós vamos falar hoje, então fica comigo até o final, porque eu vou te dar algumas dicas práticas de como vencer esse medo. Muitos de nós, temos medo de ser rejeitados aonde nós formos. E aqui, na igreja, quando nós nos posicionamos em Deus, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, não é diferente. Afinal de contas, nós temos uma parcela aí nesse evangelho que é de levá-lo para todo mundo, né? Às vezes você pode perguntar assim: poxa, pastora, o mundo, todo mundo, sim, o teu mundo, os teus amigos, levar o evangelho para a tua casa, levar o evangelho aonde você for. Só que se você tiver medo de ser rejeitado, medo de ser julgado, tem pessoas que travam. Poxa, eu travo quando eu vou falar de Jesus, eu travo quando eu vou falar em público. Eu quero te dizer que se você se enche de um amor que é grandioso, que é o amor de Deus, esse amor é poderoso para lançar fora todo o seu medo. Tudo que você faz em prol do reino de Deus, você também colhe na tua vida. E quando eu te digo que eu passei por isso, é porque eu tinha, medo, vergonha até de apresentar um trabalho na faculdade, apresentar um trabalho, na escola, e eu nunca me imaginei uma pastora. Eu estou nesse ministério, vão completar 18 anos, e eu quero te dizer que até hoje as minhas pernas tremem, até hoje eu fico um pouco nervosa, mas o processo do amor de Deus me ajudou a desenvolver cada vez mais esse medo de ser rejeitado. Então eu quero abrir com você 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz o seguinte: no amor de Deus não existe medo. Fala assim comigo: no amor de Deus não existe medo. Declare isso. Antes, o perfeito amor lança fora o quê? Todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, nós precisamos começar a falar sobre o medo que produz tormento, o medo que não te deixa avançar, o medo que não te deixa conquistar. Porque muitas vezes nós não conquistamos, nós não avançamos, porque nós temos medo de como as pessoas irão nos ver. Às vezes eu tinha medo, receio, vergonha de como falar, de como me portar. E Deus foi me dando oportunidades cada vez em lugares maiores, com pessoas de influência, para poder falar. Eu falava: Deus, como que eu, uma mera mortal, vou conseguir falar com essa pessoa, nessa empresa, nessa situação, e principalmente falar de Jesus? E aí é um desafio que eu quero primeiramente dizer para você esse dia de hoje. Não tenha tormento guardado no seu coração. Como que é isso? Se encha desse amor. Quanto mais você se enche do amor de Deus, e eu te falo como se encher desse amor, é buscando esse amor, é orando, é jejuando, é buscando, é falando: eu quero mais desse amor, eu quero me encher desse amor, buscando a palavra. Menos tormento, menos dúvida, menos desespero na hora de se colocar em uma situação que você precisa se portar, ou você precisa decidir, ou você é uma voz de influência. Deus vai começando a te conduzir, porque você está se enchendo cada vez mais. Então não deixe o tormento tomar conta da sua mente e do seu coração, porque isso pode impedir você de pregar o evangelho que está transformando a sua vida. E a outra dica que eu tenho para te dar é: procure enxergar o que Deus tem feito na sua vida e queira, deseje, almeje falar disso para outras pessoas.
Porque muitas vezes nós recebemos e não queremos passar, e não queremos nos doar. Ou, por conta do medo da rejeição, nós não nos posicionamos. Então, eu quero declarar sobre a sua vida e dizer esse dia de hoje, essa tarde, que quando você é dominado pelo tormento, você não avança. E deixa eu te falar, querido, eu não sei qual é a sua posição hoje, eu não sei se você é um simples membro da igreja que você frequenta, se você é um simples líder de célula, eu não sei se você é um simples pastor como eu, mas o que eu quero te dizer, que quando nós temos medo, nós não podemos exercer o domínio daquilo que Deus tem para nós. E eu vou te dizer outra coisa, se você é um crente 007, você vai ter medo da rejeição. Agora, quando a cristandade, quando a conversão genuína faz parte de você e você é um só com essa conversão, automaticamente você fala de Jesus. Porque você não é e não pode ser uma pessoa aqui na igreja e outra lá fora. A partir do momento que as pessoas identificam em você uma duplicidade, automaticamente você vai ser rejeitado. Você sabe por quê? Porque o teu exemplo conta. As pessoas querem ver o que o teu exemplo diz. E eu vou te dizer, eu já fui rejeitada. Vai acontecer? Vai acontecer. Nossa, pastora, você fala tão bem, eu já escutei muito isso. Mas você acha que eu não sou rejeitada até hoje? Eu sou rejeitada, sim. Existem situações, lugares que as pessoas não querem ouvir o que eu tenho para dizer. E eu vou te dizer, eu não chego lá no meio de um restaurante, meu irmão, e saio gritando a quatro paredes que Jesus é o Senhor e Salvador. Não, não é desse evangelismo que eu estou dizendo. É do evangelismo que eu sento no restaurante com amigos, com familiares, e eu começo a dizer como é a minha vida hoje. O que Jesus fez no meu passado e tem feito no meu presente. E como eu vivo essa vida, as pessoas vão começar a ter interesse, outras não. E aí você não pode parar. Quando você for rejeitado, é outra dica que eu te dou. Quando você for rejeitado, saiba que você está no lugar certo. Quando você for rejeitado, perseguido pela palavra de Deus, você está no lugar certo. Você não precisa ser um crente chato, não. Sabe, aquele crente que fica o tempo inteiro, né? Ele prega o evangelho, mas ao mesmo tempo ele fica, perturbando. Não, você tem que parar com isso, você tem que parar. Não faça isso. Por quê? Porque a Bíblia nos diz e nos ensina que nós somos testados, aprovados o tempo todo, que nós devemos dar o exemplo. O exemplo arrasta. E o exemplo muitas vezes vai trazer a rejeição, mas você não vai sentir muito. Então, eu quero te dizer que você vai passar por essa situação. É muito mais comum do que você imagina. Esse medo que te trava, te traz tormento, hoje, no final aqui, nós vamos fazer uma oração para que você vá, independente do seu medo, das circunstâncias, dos seus sentimentos, vá, abra a tua boca. Eu não sei se você tem visto as notícias que nós temos acompanhado aí pelo mundo, né? Hoje eu estou gravando esse vídeo, estão acontecendo barbaridades em Israel. E se a gente nos calar, pessoal, se as pessoas se calarem, nós não poderemos pregar mais esse evangelho daqui a pouco. Você acha que isso é papel para um pastor, isso é papel para um bispo? Eu, Luísa, não alcanço as pessoas que você alcança. Eu não consigo chegar na sua casa. O seu testemunho vai alcançar o seu lar. O seu testemunho vai mudar a sua vizinhança, que, como eu disse, eu usei o exemplo de Israel, mas pouquinho em pouquinho vai mudando até mesmo a sua cidade, o nosso país, através do seu testemunho. Então, eu quero te trazer mais um exemplo bíblico, que é a história de Moisés. Lá em Êxodo, se você tem uma Bíblia, abra lá em Êxodo 3, capítulo 3 e versículo 3. Não sei se você conhece a história de Moisés com a sarça, né? Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, hoje ele está te chamando. Ana, João, Ricardo, Renata, não sei o seu nome, Maria, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui.
Você tem medo da rejeição? Comece a declarar: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Como eu fiz essa oração no início da minha conversão, pessoal. Minha bochecha fervia de vergonha quando eu ia falar de Jesus para o outro. Minha bochecha, sabe assim, eu parecia que eu estava com febre, mas eu comecei a declarar: eis-me aqui, eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias do pé, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque fez o quê? Temeu o olhar de Deus. Hoje o Senhor te chama, não tema o chamado dele para a sua vida. Quando um líder falar com você, quando uma pessoa que te orienta falar com você, não tema. O Senhor está te chamando, a sarça está ardendo, porque o Senhor quer falar com você. E por conta do temor de Moisés, ele fala aqui que escondeu o rosto, porque ele temeu o olhar de Deus. Hoje o olhar de Deus está sobre a sua vida e sobre a sua casa. E disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Muitas vozes perturbam a nossa mente, nos fazendo temer, nos fazendo ter medo da rejeição de quem nós somos. Não escute as vozes do mundo, as vozes das pessoas, escute a voz do Senhor sobre você. Eis que Ele te chama e diz: seja forte, seja corajoso, vá. Né? Deus nos dá essa ordem. Então, muitas coisas que Ele fala: eu vi a aflição, Deus fala: eu vi a aflição do meu povo no Egito, vá, Moisés. Hoje Ele está te enviando. Mesmo que você seja rejeitado, existe outro que vai te dizer sim. E mesmo que seja por uma pessoa, esse sim vai valer a pena. Porque quando eu era rejeitada, quando as pessoas faziam piada com o meu nome, com a minha conversão, outros diziam sim, outros diziam: eu quero. Eu tenho pessoas que andam comigo há tantos anos. Eu um dia rejeitei. E hoje eu sou uma das pessoas que andam com quem eu rejeitei quando pregaram o evangelho para mim. Então, por conta de um, vale a pena, querido. Não desista. Às vezes você é um líder que já teve a sua célula cheia. Eu já tive, gente, pessoas, eu já cuidei de 300, 400 pessoas numa equipe. Eu já tive momentos que eu cuidei de 30, que eu cuidei de 20. É um ciclo. O processo nós precisamos passar. Mas entenda que o ciclo vai e o ciclo volta. E que o Senhor quer te usar mesmo em momentos assim. E aí Deus vai falando do sofrimento do povo do Egito, da opressão do povo do Egito. Então entenda, nós vamos ser oprimidos sim. Nós vamos ser perseguidos sim. Nós teremos tormento na nossa mente sim. Mas o medo não pode nos parar não. Eis-me aqui, Senhor. Continue a declarar: eis-me aqui, Senhor. Então, eu quero te estimular a pensar, né, que o Senhor fala: eu serei contigo, e aí ele começa a falar: esse é o sinal que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Você ainda vai dar testemunho do que você tem passado hoje. Eu não sei se na sua empresa, eu não sei se na sua família, eu não sei aonde que você tem tido as suas limitações, em qual lugar você tem tido as suas limitações, mas hoje você que nem é líder também, e está assistindo esse vídeo, e está assistindo essa pregação, eu quero te desafiar: abra a tua boca, converta-se e não convença-se, né? Ser convertido é diferente de ser convencido, como eu ouço isso e ouço isso há muitos anos, e eu quero finalizar com você pensando nisso. Se eu sou convertido, eu preciso me posicionar e abrir a minha boca, independente se eu sou um líder ou não. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos e curvasse a tua cabeça, porque eu quero fazer uma oração com você e declarar que a partir de hoje, esse medo que você sente da rejeição, esse medo que você sente de passar vergonha, de ser julgado, caia por terra em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar esse momento onde todos nós aqui um dia já passamos por momentos assim, uns mais, outros menos, mas eu quero declarar que o amor de Deus lança fora todo medo. Eu quero declarar que eis-nos aqui, Senhor. Eu não quero mais esse medo. Comece a declarar: eu não quero mais esse medo. Eu não aceito que o medo me pare, eu não aceito que a vergonha me trave, eu vou aonde o Senhor determinou que eu fosse. Eu recebo o Senhor como meu único Senhor e Salvador.
Pai, envia-nos a nós, nos envia, Pai, para pregar o Teu Evangelho, não ter vergonha desse Evangelho que me transformou e me transforma todos os dias. Em nome de Jesus, amém e amém.